gostaria que você, que trouxe aí a tua Bíblia, abrisse ela comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Tá? Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos combinar o seguinte: você vai abrir, aí você vai poder acompanhar o texto na tua Bíblia. Se você quiser abrir o teu celular para ler a Bíblia no celular, não tem problema, mas eu peço depois toda a reverência para que você desligue o teu celular, né? E aí você vai acompanhar aqui os textos no telão, para que a gente não perca a concentração aí, tá bom? Você encontrou na tua Bíblia João capítulo 3? O título dessa palavra, irmãos, olha, está aqui no telão, uma arte muito linda, né? Diga-se de passagem, que o pastor Rafael fez, a experiência do novo nascimento. Esse é o tema que eu quero estar conversando um pouco com vocês nessa noite, a experiência do novo nascimento. E nós vamos usar esse texto, que é muito conhecido, de João 3, que fala sobre Nicodemos. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Havia um fariseu chamado, eu não entendi, como que é o nome dele? Nicodemos. Seria bom que você nunca esquecesse esse nome. Seria bom que esse nome você associasse com o tema dessa palavra, né? A experiência do novo nascimento. Sempre que você lê ou ouvir Nicodemos, você vai associar isso a essa experiência que eu creio que, se você ainda não teve, você vai ter nessa noite. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Nicodemos, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Você sabe que essa resposta de Nicodemos é a de muitos, até mesmo dentro da igreja. Como que uma pessoa pode nascer de novo? Nicodemos não estava entendendo a linguagem que Jesus estava falando. Falou: Jesus, será que poderia o homem voltar no ventre da mãe e nascer de novo? Aí Jesus, ele fala o seguinte, versículo 5, respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A interpretação que eu tenho para esse texto, quando Jesus falou para Nicodemos sobre a necessidade de nascer da água e do Espírito, irmãos, a água, eu creio que representa o batismo nas águas mesmo, e o batismo do Espírito é você nascer de novo, é você permitir que o Espírito Santo, ele venha avivar o teu espírito e você venha nascer do Espírito. Aí ele fala assim, no versículo 6, que nasce da carne é carne. Aqui ele está falando do nascimento biológico. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é... Aqui ele está falando do novo nascimento, que nós vamos estar conversando nessa noite. Versículo 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Eu peço a gentileza para você fechar mais uma vez os teus olhos. Vamos orar um pouco e valorize esse tempo. Fala com Deus. Fala para Ele: Deus, nós estamos aqui em muitos, mas eu gostaria que o Senhor falasse comigo de uma maneira individual. Fala isso para Ele. Fala: Espírito Santo, quero que a Tua palavra venha ao meu coração e que ela realmente ache um lugar de repouso. Sabe, Pai, eu quero mais uma vez me apresentar diante do Senhor e da Tua noiva, da Tua igreja, como uma ferramenta, como um instrumento, reconhecendo a minha pequenez, a minha insignificância, mas reconhecendo, Pai, que eu sou um vaso de barro, mas a excelência do poder está em Ti, e por isso eu te peço, use a minha vida. Espírito Santo, por favor, não deixe eu atrapalhar o Senhor. Eu tenho aqui os apontamentos que o Senhor mesmo colocou no meu coração, mas eu quero apresentá-los como ferramentas para que o Senhor use da maneira que o Senhor quiser. E quanto a eles, os teus filhos que o Senhor trouxe, Senhor, leva o coração e a mente de cada um deles a Ti. Eu não aceito, Pai, que o diabo ele venha se manifestar
como o Senhor Jesus nos ensinou lá no capítulo 13 de Mateus, Pai, como uma ave que rouba a semente que é a tua palavra. Nós não aceitamos isso. Por isso eu repreendo todo demônio, todo espírito que vem para distorcer a tua palavra, é aquele espírito que leva a pessoa a ficar desinquieta, Pai, não deixa a pessoa ouvir a tua palavra. Deus, eu repreendo, Pai, no nome de Jesus, e eu declaro os nossos corações e as nossas mentes cativa a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, a experiência do novo nascimento. Irmãos, existem muitas pessoas, muitos cristãos, vamos dizer assim, cristãos, que estão dentro de igrejas evangélicas, igrejas católicas, mas que ainda não tiveram essa experiência gloriosa do novo nascimento. Para ser sincero, muitos nem sabem o que realmente significa o novo nascimento. E é importante a gente ter um entendimento de que estarmos dentro de uma igreja evangélica, ter sido batizado, ou até mesmo estar trabalhando em alguma mordomia cristã, isto não garante o novo nascimento a ninguém, irmãos. Por incrível que pareça, existem pastores que não nasceram de novo, existem diáconos que não nasceram de novo, existem ministros de louvor que não nasceu de novo, por incrível que pareça, existem. E o propósito dessa palavra, como eu disse para você, eu quero ser o mais simples possível, mas o propósito dessa palavra é você entender, levar você a entender o que significa o novo nascimento. Este é o propósito. Se você sair por aquela porta entendendo o que realmente é nascer de novo, eu acredito que eu cumpri o propósito de estar servindo você nessa noite, né, como pastor. Esse texto que nós acabamos de ler como base, irmãos, está ali, né, no telão, fala de um homem chamado Nicodemos, que foi falar com Jesus à noite, porque diz a Bíblia que ele era um dos principais, né, das sinagogas, ele era um mestre. Jesus o chamou de mestre. E Nicodemos, ele era um homem piedoso, ele era um fariseu, mas que reconheceu de fato que Jesus era o Filho de Deus. Mas, irmãos, por incrível que pareça, embora Nicodemos fosse um fariseu, um religioso, embora Nicodemos fosse um homem piedoso, fosse mestre, ele ainda não tinha passado por essa experiência do novo nascimento. E como eu disse há pouco, assim são muitos que estão dentro das igrejas. Tem muitas pessoas dentro das igrejas, irmãos, que são pessoas preciosas, pessoas religiosas, pessoas tementes a Deus, pessoas que têm zelo por Deus, mas que também não passou pela experiência do novo nascimento. E a preocupação é a seguinte, irmãos: Jesus disse para Nicodemos que se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus, nós não podemos entrar no reino de Deus, porque somente uma pessoa que passa pela experiência do novo nascimento tem a tua vida completamente transformada. É possível uma pessoa entrar numa igreja como você entrou nessa noite e se identificar com a igreja, com o evangelho, com Jesus. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa ela entra com um problema talvez de vício, ela é viciada em drogas, é viciada no cigarro, na bebida, em outras coisas, e ela é até liberta exteriormente, mas interiormente ela continua presa em muitas coisas, em muito pecado. Por quê? Porque, irmãos, só a experiência do novo nascimento traz transformação profunda no interior do homem. A questão de você se identificar com uma igreja, a questão da pessoa crer que existe apenas um Deus, irmãos, o próprio Tiago falou assim: crês tu que Deus é um só, fazes bem, os demônios também creem e estremecem, não muda nada. Agora, quando a pessoa tem essa experiência do novo nascimento, aí muda, aí ela não apenas tem uma reforma exterior, ela tem realmente uma vida transformada. Agora, para isso, irmãos, é extremamente importante você entender que para uma pessoa ter essa experiência do novo nascimento, ela tem que abrir o entendimento.
Esse texto que nós vamos acompanhar aqui de Romanos, eu acho ele muito interessante. Eu uso muito ele nas nossas orações, quando eu estou intercedendo pelas pessoas, porque olha o que Paulo está falando para os romanos sobre o povo dele, o judeu, né? O povo judeu, o povo de Israel. Paulo fala assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então entenda, irmãos, Paulo está falando aqui do zelo, ou do testemunho que ele tinha do povo dele, o povo de Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento. Paulo está dizendo: olha, eu dou testemunho desse povo, eles têm zelo de Deus, eles têm temor de Deus, mas não têm entendimento. E como eu disse, muitas pessoas estão na igreja assim, tem temor de Deus, ela tem zelo por Deus, mas não tem entendimento. E você sabe qual que é a pessoa responsável em estar fechando o entendimento da pessoa, em estar cegando o entendimento da pessoa? Paulo, pelo Espírito Santo, ele mostra para nós, né, em 2 Coríntios 4, 3, 4. Olha o que Paulo fala pelo Espírito: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo, pelo Espírito, ele fala que é o Deus desse século, o diabo, que é quem cega o entendimento das pessoas, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre a vida dela. A pessoa vem à igreja, a pessoa tem temor a Deus, mas ela não consegue enxergar a Cristo como Senhor do reino e abrir o coração para que Jesus entre e para que ela tenha essa experiência do novo nascimento. A pessoa se torna uma religiosa, e religião, irmãos, não abençoa a vida de ninguém. Então você vê que o diabo faz isso com as pessoas. Irmãos, nós temos tido alguns testemunhos aqui, como igreja local, de pessoas que estão na igreja, algumas vieram até de outras igrejas, anos e anos, e agora que está tendo realmente um encontro profundo com Jesus, e agora que realmente está passando por essa experiência do novo nascimento. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o diabo cega a pessoa. O diabo, ele não impede que a pessoa venha até a igreja, mas ele impede que a pessoa tenha a experiência do novo nascimento. Porque o diabo sabe, irmãos, que religião não abençoa a vida de ninguém. Pode ser evangélico, católico, espírita, pode ser o que for. Só Jesus Cristo que pode abrir o coração do homem, o salvar e realmente fazer dele uma nova criatura. Então o que acontece? Paulo, ele orava pelas igrejas. Ele orou pela igreja de Éfeso, ele orou pela igreja de Colossenses, para que Deus abrisse o entendimento das pessoas. Olha só, pode colocar, pastor, o próximo, Efésios 1:18. É uma das orações que Paulo fez por uma das igrejas. É uma oração que eu oro por você nessa noite. Paulo falou assim: oro também para que os olhos do coração. Tem uma versão que fala: oro também para que os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Irmãos, eu quero fazer das palavras de Paulo a minha oração. Eu oro para que Deus, Ele abra os olhos do teu entendimento nesta noite, para que você entenda realmente o que é nascer de novo, o que é você ter uma experiência do novo nascimento. Eu quero, a partir então de agora, gostaria mais, tudo isso que eu falei foi só introdutório. Eu gostaria da tua atenção. Eu quero ser simples, trouxe até imagem aqui para te ajudar a entender, mas eu preciso que você abra o teu coração. Eu não posso fazer isso por você, e nem Deus. É você que tem que fazer. Amém? Então vamos lá, irmãos. O homem, o ser humano, ele é composto de espírito, alma e corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga: espírito, alma e corpo. Vamos repetir comigo uma frase bem bacana. Diga assim: o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Vamos lá de novo. O homem é um espírito,
ele tem uma alma e habita em um corpo. O homem é o quê? Um espírito. Por incrível que pareça, você não é esse que eu estou vendo aqui. Esse aí é só a tua casa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você é um espírito. Você tem uma alma e você habita nesse corpo. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23, olha só, acompanha comigo no telão. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero, pode colocar, pastor, a imagem aí, eu quero mostrar, eu trouxe uma imagem para vocês, aliás, são duas, porque eu acredito que quando você ouve e vê, você consegue entender melhor, tá? Então nós temos uma figura ali de uma pessoa, pelo menos a sombra dela, e ali você vê, aquela sombra preta, a parte maior é o corpo, é a casa. Aí nós temos o homem branco ali, né, a parte branca, que é a alma. E lá no interior tem o espírito. O espírito é o homem interior, é aquele que realmente nós somos. Agora, irmãos, a Bíblia fala que o corpo, a figura maior ali, é uma casa. Pode colocar a referência para mim, pastor, de 2 aos Coríntios 5:1, por gentileza. Olha só, 1 aos Coríntios 5:1 porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então você vê que o corpo é uma casa, é a nossa casa. É isso que você está vendo aí, né? Aqui é o nosso corpo, é a nossa casa terrestre. Aí nós temos uma alma, que é a parte branca, e o espírito é a parte aonde nós entramos em contato com Deus. Mas antes de eu falar sobre isso, coloca a segunda imagem, pastor. Aqui você vai entender melhor. Olha só. Vamos comigo aqui, amém, irmãos? Você tem ali corpo, alma e espírito. O corpo, está escrito lá em cima, não sei se vocês conseguem enxergar daí. Olha só, o corpo se relaciona com aquilo que é material. E ele deixa de existir com o fenômeno da morte. Então o corpo, como eu já disse, é a nossa casa que nós habitamos aqui. O corpo, ele não se converte, irmãos. A carne, a Bíblia associa o corpo com a carne, principalmente no Novo Testamento. Não há conversão. Quando nós morremos, o corpo, a matéria deixa de existir. Então o corpo é responsável em entrar em contato com o âmbito físico. Tudo aquilo que é físico, o corpo ele entra em contato. Agora a alma, isso é importantíssimo você entender. A alma se relaciona com o nosso intelecto, é a nossa personalidade e a nossa vontade. A alma proporciona ao corpo vida e inteligência. Aí você olha aqui nessa parte azul, claro, né? Você vê ali alma, olha só. A alma se relaciona com o intelecto, com a mente, com raciocínio, com conhecimento, com discernimento, com pensamento. As emoções, é onde muitas pessoas têm as emoções feridas. Então, emoções fala de sentimento, alegria, tristeza, amor, ódio, confiança, medo, etc. Tem aquele texto de Marcos 7, foi o texto que Jesus falou, que é do interior do coração, que saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba, né? E loucura e tudo mais. Isto procede da alma. Agora, só para você entender, irmãos, em Gálatas 5:17 está escrito assim, que o corpo, né, ele deseja o que é o contrário ao espírito, o espírito o que é contrário ao corpo. Estes dois se opõem um ao outro para que você não faça o que você quer. Então o que acontece? Pastor, aonde acontece o novo nascimento aqui? É no corpo? Não, o corpo eu já falei que não se converte. É na alma? Também não. A alma, você tem o poder de induzir ela, tanto para servir a Deus, como servir a própria carne. Mas acontece o seguinte, presta atenção, eu preciso da tua atenção. Se a pessoa não passou pela experiência do novo nascimento, essa parte aqui, o espírito, está morto no homem. Então ele não consegue produzir a vida de Deus. Então a alma, que ela fica naquela batalha, eu obedeço o espírito
ou obedeço à carne. Se a pessoa não nasceu de novo, ela vai sempre obedecer à carne, vai fazer tudo aquilo que não presta. Às vezes a pessoa faz e fala, por que eu fiz? Porque o espírito está morto. Coloca lá, pastor, o texto de Provérbios, por gentileza. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é o quê? É a lâmpada do Senhor. Deus, Ele fala com você, Ele trabalha na tua vida através do teu espírito. Não é da tua carne nem da tua alma. Agora, eu quero colocar um texto aqui, nós vamos projetar um texto aqui de Efésios que vai ajudar você a entender agora com mais clareza, irmãos, com mais clareza, o que é de fato o novo nascimento. Vamos acompanhar comigo aqui devagar, eu vou lendo e vou comentando. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é importante você entender que Paulo estava escrevendo essa carta para uma igreja, não é para o ímpio, não é para o pecador, é para a igreja que estava em Éfeso. E ele escreve o seguinte pelo Espírito: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele quem? Jesus. Ele vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Pastor, vivificou o quê? Deus, Jesus, Ele vivifica o nosso espírito. É a parte que entra em contato com Deus, com aquilo que é espiritual. Presta atenção no que eu vou falar para você, irmão. Deus, Ele criou o homem assim, espírito, alma e corpo. E se o homem, ele está com o espírito dele morto, ainda assim ele sempre vai procurar algo para buscar. Porque o homem, eu posso dizer para você que ele é um adorador por criação. Se ele não adorar o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ele vai adorar alguma coisa. Ele vai adorar o Buda, o Maomé, ele vai adorar talvez a orgia, a prostituição, alguma coisa ele vai adorar um artista, né? Alguma coisa ele vai adorar. Porque o Deus criou o homem assim. Então, a pessoa quando ela está com o espírito morto, como Paulo está falando aqui, ela está longe de Deus. Mas agora olha o versículo 2: nos quais outrora andastes, Paulo está falando para a igreja, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O que é isso, pastor? Segundo as forças malignas, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais, veja que Paulo, irmãos, ele inclui ele mesmo, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, que é a alma, e éramos por natureza filho do quê? Da ira, do diabo, como também os demais. Entenda algo, olha aqui para mim, irmãos. Paulo fala assim, olha, entre os quais todos nós também antes do quê? Antes de receber Jesus, que aviva ou que vivifica o nosso espírito. Paulo está falando antes da gente ter experiência do novo nascimento, antes de nós termos o nosso espírito vivificado, nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por que Paulo estava fazendo a vontade da carne e dos pensamentos? Porque o espírito estava o quê? Morto. Não tinha relacionamento com Deus. Paulo ele era um grande fariseu. Ele tinha contato com a religião, mas não com Deus. Assim tem muitas pessoas na igreja, é religiosa, mas não teve a experiência do novo nascimento. E aí, mesmo estando dentro da igreja, continua sempre fazendo a vontade da carne e da mente, né? Ou da alma. Pode colocar o próximo, pastor. Mas Deus, presta atenção, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Isto é a experiência do novo nascimento. Paulo fala, nós estávamos mortos. Como assim, pastor? Paulo não estava vivo quando escreveu? Ele estava morto espiritualmente. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas quando abrimos o nosso coração e nós permitimos que o Espírito Santo toque o nosso espírito e gere vida, a Bíblia fala que nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. Isto é o novo nascimento. Então você agora tem a tua parte espiritual vivificada. Agora você tem livre acesso ao Pai novamente, como era Adão e Eva antes do pecado. Pastor, volta a figura para mim lá, por gentileza, a imagem. A outra, pastor. Olha aí, irmãos, por gentileza. Talvez agora você entenda com mais clareza o porquê
quando uma pessoa nasce de novo, ela entrega de fato a vida para Jesus. Então agora o espírito dela é vivificado. Antes dela entregar, até o momento dela entregar a vida para Jesus, presta atenção, o espírito estava morto. Então ela tinha prazer, ela xingava, ela maltratava, ela falava mal, roubava, prostituía, ela fornicava, ela fazia tudo de errado, mas para ela era tudo normal. Por quê? Porque o espírito estava morto. Mas a partir do momento que ela abre o coração e Jesus entra e vivifica, aí o espírito começa agora a viver. Então presta atenção como que isso é real. Aí você começa a ter uma luta, como eu disse há pouco, Gálatas 5,17. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. Os dois, a Bíblia fala que eles se opõem um ao outro para que você não faça o que quer. Então existe uma guerra. O espírito, presta atenção, que antes estava morto, mas agora está vivo, ele quer Deus. E o teu espírito fala, vamos para a igreja, aí eu quero ler a Bíblia, aí eu quero orar. Só que a carne, que ela não se converte, ela quer fazer o quê? Ela quer continuar prostituindo, ela quer continuar fazendo aquilo que é errado. E aí, irmãos, quem nós alimentarmos mais, vai vencer essa luta. E aí que está o problema. Quando Paulo fala de cristão carnal, que ele até teve talvez uma experiência do novo nascimento, mas o que acontece? Ele não alimenta o espírito. É uma pessoa que não ora, é uma pessoa que não lê Bíblia. E aí a carne, ela acaba sobressaindo. E a pessoa fica então um crente carnal, como Paulo fala. Quantos estão me entendendo? Agora, amados, presta atenção. Se Jesus vivificou meu espírito e agora eu sou uma nova criatura, eu passei pela experiência do novo nascimento, quem gerou vida em mim foi Jesus. Então, para que essa vida continue emanando em mim, eu preciso continuar em Jesus. É por isso que Paulo fala para uma das igrejas, assim como recebesse a Cristo Jesus, continua vivendo nele. E aí, irmãos, está um grande problema, que muitas pessoas, elas até têm essa experiência de se entregar para Jesus, mas ela não alimenta a sua experiência. Pode colocar o próximo texto de 2 aos Coríntios 5,17, pastor. Olha só. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então olha que interessante. Então você teve a experiência do novo nascimento, aí você nasceu de novo, então você é uma nova criatura, você é uma nova criatura, você nasceu de novo. É isso que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos, e Nicodemos não entendeu. Ô Jesus, eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nicodemos, ele estava achando que era um nascimento biológico, não era nada disso, é esse nascimento. Aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Agora, irmãos, existe uma necessidade de você que já teve essa experiência, ou você que vai ter nessa noite, cresça espiritualmente. Porque se você não crescer espiritualmente, o que acontece? Jesus, ele não vai ser completamente formado na tua vida. Paulo, quando escreve para os Gálatas, lá no capítulo 4, no versículo 19, olha só, ele fala assim, meus filhinhos, para a igreja, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E tem muitas pessoas na igreja que estão assim, estão dentro da igreja, mas são filhinhos ainda. Jesus não foi formado nela. Ela até que realmente quis se entregar para Jesus e ter a experiência do novo nascimento, mas o problema é que Jesus ainda não foi formado. E por que não foi formado? Coloca o próximo texto, pastor. Olha só, 1 Pedro 2, versículo 1 e 3. Irmãos, eu quero ler devagar, porque eu gostaria que você prestasse atenção na palavra de Deus. Olha só. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Irmãos, vê que Pedro está escrevendo pelo Espírito, e ele está dizendo para nós, livrem-se. Quem tem que livrar-se? Somos nós. Você nasceu de novo, você tem que se livrar, você tem que se despojar, você tem que mandar embora todo engano, toda hipocrisia, toda inveja. Você agora tem que fazer o quê? Você tem que induzir a tua alma a obedecer ao teu espírito e não à tua carne. Presta atenção. Porque você lê nos Salmos, muitas vezes, o salmista falando com a alma dele, bendigo a minha alma ao Senhor, né? Tem um Salmos que fala assim, que o salmista fala que ele castiga a alma dele com jejum. Por quê? Porque a alma dele, ele entende que tem que obedecer o espírito, que é recriado, e não a carne.
Agora o problema de muitos cristãos é que não entendem isto. Acha que nasce de novo, então a carne se converteu. Carne não se converte. Todo dia você tem que matar, você tem que crucificar a tua carne. É por isso que Paulo fala, a cada dia morro. Por quê? Ele está dizendo, a cada dia eu esmurro a minha carne. Eu quero viver no espírito e não na carne. Agora olha só, versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui, irmãos, que está algo tremendo. Quando você se converte, você é uma nova criatura. Então, você é uma criança espiritual. Você nasceu de novo, então você agora passa a ser uma criança espiritual. Assim como aquela criança biológica, você tem que alimentá-la, dar o leitinho, depois a papinha, vai crescendo, o alimento tem que sendo fortalecido para que ela possa ser nutrida no corpo, né, e crescer. Agora o problema de muitos, irmãos, que espiritualmente não cresce, vivem eternas crianças. A pessoa até nasceu de novo, mas infelizmente não se alimenta. Ela não se alimenta. Você vê, pode colocar, pastor, por gentileza, o próximo texto. Olha só, irmãos, o texto, ele já diz tudo por si mesmo. O escritor de Hebreus, ele está escrevendo para os hebreus lá, para os crentes, e está falando assim, de fato. Lembra que ele está falando isso para cristão, para pessoas que supostamente nasceram de novo. De fato, embora a esta altura, né, uma versão fala assim, pelo tempo decorrido, já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é o quê? Criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para quem, igreja? Para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o... Entenda algo, irmãos. Tem muitos cristãos que às vezes essa palavra revela a vida dele. A pessoa está na igreja 5, a 10, a 15 anos. A esta altura, pelo tempo que já decorreu de cristão, ela deveria ser um grande adulto, um grande cristão, nascido de novo, cheio do Espírito. Mas ela é uma criança. Tem que dar leitinho. É aquela pessoa que é melindrosa, qualquer coisinha, eu não vou mais nessa igreja. O pastor não me cumprimentou, o irmão não quer. É criança. Paulo está falando assim, né? Eu falo Paulo porque eu creio que foi ele que escreveu Hebreus, né? Não sabe quem escreveu. Mas ele está falando assim, olha, ele tem que se alimentar ainda de leitinho, né? Ele não sabe discernir tanto o bem, nem o bem e nem o mal. Agora, irmãos, presta atenção. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque a pessoa não cresce. E eu quero estar entrando na parte final dessa palavra. E a gente vai entender o porquê isso acontece. Eu quero falar para vocês, para mim concluir a palavra, 3 evidências, né? Acho que está aqui, né, pastor? Aqui, evidências do novo nascimento. Eu quero falar 3 evidências do novo nascimento. O que é uma evidência? É um sinal que realmente a pessoa nasceu de novo. Agora presta atenção, por gentileza, irmãos. O propósito da gente falar sobre essas evidências, sinal de uma pessoa que realmente nasceu de novo, não é para a gente julgar ninguém. Não é para você sair apontando a mão e falar, o camarada aqui não nasceu não. Esse aqui. Porque se você faz isso, é uma prova que nem você nasceu de novo. Porque quem nasce de novo não fica julgando ninguém. Então o propósito disso aqui é para você fazer um autoexame de você mesmo. Para mim fazer um autoexame para ver se realmente eu já passei por essa experiência ou se eu sou apenas um religioso dentro de uma igreja. Então vamos lá. A primeira evidência do novo nascimento é esse aqui, ó, repulsa e tristeza pelo pecado. Irmãos, uma pessoa, quando de fato ela passou por essa experiência de nascer de novo, ela teve o espírito dela vivificado pelo Espírito Santo, ela recebeu o sacrifício que Jesus fez por ela naquela cruz, né? Ela passa a ter nojo do pecado. Ela sente tristeza pelo pecado. Não é uma questão apenas da pessoa vir, confessar o pecado, né? Como muitas vezes acontece, e falar, não, eu estou arrependido. É muito mais do que isso. A pessoa, ela passa a ter nojo do pecado. Ela se entristece quando ela peca.
E deixa eu dizer algo para você com muito carinho, filho. Pastor, sinceramente, eu não sinto tristeza quando eu erro, quando eu peco. Eu falo palavrão, para mim é normal, pastor. E você vê tantas pessoas dentro de uma igreja há anos, acha normal xingar o esposo, xingar a esposa, xingar filho, falar palavrão. Por que isso acontece? Com muito carinho, volto a repetir, propósito não é julgar ninguém, mas é porque não nasceu de novo. Porque as pessoas têm tanta facilidade para falar mal de outra pessoa. Porque a pessoa, ela tem às vezes facilidade dentro de uma igreja para se prostituir, para cometer fornicação, sexo fora do casamento e acha normal. É porque não nasceu de novo. Porque quando a gente nasce de novo da água do Espírito, irmãos, a gente passa a ter nojo do pecado. A gente se entristece quando a gente peca. Olha o salmista, lá no Salmo 38, 18, na parte B, ele fala assim: entristeço-me por causa do meu pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para você, com muito carinho, responder para você. Você se entristece quando você peca? Você sente nojo? Fala, Senhor, por que eu fui fazer isso? Eu não sou essa pessoa. Se a tua resposta, ou se a minha resposta é não, é porque de fato eu não nasci de novo. Eu posso ser um simpatizante do evangelho, da igreja, um religioso, mas não ter passado pela experiência. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, depois você pode ler o capítulo na íntegra na tua casa, é um capítulo adicional à igreja, na verdade, que fala que dos dias que nós receberíamos um novo coração, que é do tempo da graça. E ele fala assim: olha só, quando recebêssemos esse coração, tereis nojo de vós mesmo, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Falo com muito carinho, se nós não temos nojo das nossas iniquidades, do nosso pecado, é uma prova contundente que nós não nascemos de novo. Uma segunda evidência, um segundo sinal do novo nascimento é esse aqui. E é isso que eu deixei para comentar agora, que eu pulei e falei, vamos falar agora. Fome e sede por Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Uma pessoa que realmente tem essa experiência do novo nascimento, de abrir o coração para Jesus, e de deixar que o Espírito Santo toque o teu espírito e ressuscite o espírito, ela é uma pessoa que passa a ter fome e sede por Deus. Acompanha comigo aqui, por gentileza. Você vê como isso é real. Às vezes a pessoa entra pela porta de uma igreja, ela nunca tinha entrado numa igreja antes. E aí ela entra pela primeira vez. Ela nunca teve interesse de ler Bíblia. Às vezes ela tem a Bíblia na casa dela, fechada por um cunho religioso, fica ali. Mas ela nunca leu Bíblia. Ela nunca orou, ela nunca dobrou o joelho para orar. Mas ela entra na igreja, aí o pastor lá, o irmão faz o apelo, ela abre o coração para Jesus, o Espírito Santo toca. A partir de então, essa pessoa passa a ser uma pessoa apaixonada pela palavra de Deus. Ela é uma pessoa que ora, ela é uma pessoa que jejua. Por quê? Porque ela nasceu de novo. Agora, irmão, se isso não acontece com nós, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus faz 10 anos, mas eu só abro a minha Bíblia quando eu venho para a igreja, pastor. Eu oro uma vez por semana, com muito carinho. É uma prova que nós não nascemos de novo. Vamos ler o texto que nós já lemos, vamos reler o versículo 22 de 1 Pedro 2, olha só. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Irmãos, Pedro, ele fala sobre esse desejo que uma criança espiritual, ele está falando aqui de desejo, né? Do leite espiritual. Então, a pessoa nasceu de novo, é uma nova criatura, ela tem desejo pelo leite espiritual. Pastor, o que é esse leite espiritual? Palavra de Deus. É o desejo de orar, é o desejo de estar em comunhão com a igreja. Agora, irmãos, como nós temos pessoas dentro das igrejas que se dizem batizados, que se dizem que nasceu de novo, mas não tem prazer na palavra de Deus, tem prazer em tudo. O camarada, ele tem tempo para passar 2, 3 horas nas redes sociais, mas ele não lê a palavra, ele não ora, ele não jejua, ele não tem prazer de estar na igreja. Pastor, por que isso acontece? A resposta: porque não nasceu de novo. E eu volto a repetir, nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para analisar a nossa vida. Eu falo com muito carinho, se o teu prazer
está na novela, aonde libera um monte de orgia, de prostituição para o teu lar, para a tua casa, se o teu prazer é realmente viver em fornicação, é viver vendo pornografia na rede social, é viver falando mal das pessoas, irmãos, o que acontece? Você tem fome pelas coisas aí do mundo, não pela presença de Deus. É o que diz a Bíblia. Olha só, o salmista, alguém que realmente tinha um espírito vivificado, ele disse: como a corça, Salmos 42, 1, 2, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu faço uma pergunta com muito carinho para você: a tua alma tem sede do Deus vivo? Você tem sede de cada dia tirar um tempo para Deus, falar: Senhor, esse é o tempo, é para o Senhor, que eu quero aprender a tua palavra, que eu quero crescer, eu tenho prazer em ler a tua palavra, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em jejuar. Quantas pessoas não participam de uma célula na semana, não vêm no culto, sabe por quê? Estão amarrados em novelas, em programas que não edificam. E eu quero terminar falando dessa terceira evidência de uma pessoa que nasce novamente. Está ali, a terceira evidência: certeza da salvação. Amados, sem dúvida nenhuma, a maior bênção que um cristão pode receber nessa vida é a certeza da salvação. E isso só vem através do novo nascimento. Olha aqui para mim, eu já estou quase terminando. Se você está aqui e eu fosse perguntar para você: olha, se você morrer hoje, você tem certeza que você vai estar passando a tua eternidade do lado de Jesus? Se a tua resposta é: não sei, pastor, não tem como ter a certeza, eu falo com muito carinho, é uma prova que você não nasceu de novo. Você pode ter zelo por Deus, você pode ser como aquele povo lá que Paulo falou, né? Ser uma pessoa temente a Deus, mas você não nasceu de novo. Porque não é uma questão de presunção, irmãos, é uma questão de a pessoa receber a bênção da adoção. Ela nasceu de novo, ela tem a certeza da salvação. Como assim, pastor? Coloca o texto para nós, pastor. Olha aqui, Romanos 8,16. Paulo fala assim: o próprio Espírito, está falando do Espírito Santo, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filho de Deus. Irmãos, quando uma pessoa verdadeiramente entrega a vida para Jesus, então o Espírito Santo, ele vem e toca o espírito dessa pessoa e vivifica essa pessoa, e essa pessoa então ela tem a experiência do novo nascimento. Então ela passa a ser um filho de Deus e não apenas uma criatura de Deus. E a partir desse momento ela tem no coração dela a certeza da salvação. O mundo pode dizer: você não é salvo. Ela fala: eu sou salvo. Mas por quê? Porque é o Espírito do Deus vivo que testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Irmãos, é só uma pessoa que passou pela experiência do novo nascimento que pode ter essa certeza. Isso não é uma questão de presunção, não é uma questão de religião, é uma questão de comunhão com Deus. O mesmo Espírito testifica, testemunha com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Pode colocar a próxima, pastor. 1 João 3,14. Presta atenção nisso, irmãos. Olha a certeza do apóstolo João. Ele fala de uma maneira categórica, ele fala de uma maneira, veemente, ele fala de uma maneira firme. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os nossos irmãos. Aqui tem um recadinho importante: quem não ama permanece o quê? Eu nasci de novo, pastor, mas eu tenho uma série de dificuldades de lidar com meu irmãozinho ali, com a minha sogra, com o meu irmão, com o meu cunhado. Eu tenho dificuldades para liberar perdão, eu tenho um monte de desafeto, querido, com muito carinho. Quem não ama permanece na morte. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a primeira parte. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Pastor, como é que eu sei? É porque o Espírito Santo testifica no meu espírito. É só a experiência do novo nascimento que dá essa certeza para a pessoa. Eu volto a repetir: pastor, eu tenho dúvida. Você não nasceu de novo. Eu não estou te julgando, eu estou falando o que a palavra de Deus fala. Porque
A certeza da salvação é a maior dádiva que um homem pode receber aqui na terra. E a última referência é essa aqui. Nós vamos orar. Olha o que Paulo fala em Filipenses 1:21 e no versículo 23 na parte B. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer... Irmãos, vamos parar aqui um pouquinho. Para o apóstolo Paulo, que teve de fato a experiência do novo nascimento, o viver era Cristo. Para muitos que infelizmente até hoje estão dentro da igreja, o viver é o trabalho, o viver é a riqueza, o viver é a vaidade, o viver é o interesse próprio, o viver é o orgulho, o viver é as orgias, o viver é a prostituição, o viver é a religiosidade. Mas para Paulo ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele fala isso com autoridade. Quantos cristãos estão dentro da igreja e têm medo de morrer? Desesperado com a morte. Tem gente dentro da igreja depressiva com medo de morrer. Por quê? Porque não sabe aonde vai passar a eternidade ainda. E aí na parte B do versículo 23, olha o que Paulo fala: desejo partir e estar com Cristo, o que é muito... Irmãos, só quem teve a experiência do novo nascimento para falar, olha, se eu morrer, eu vou estar num lugar muito melhor. Vou estar do lado de Jesus. Eu não estou falando de uma questão de presunção, de orgulho, você falar, eu sou espiritual. Não, é uma certeza que o Espírito Santo, ele concede ao espírito do homem quando ele realmente passa por essa experiência do novo nascimento. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse em pé, para esticar as tuas pernas. Feche os teus olhos. Eu vou pedir para apagar um pouco dessas luzes, por gentileza.